Tudo Sim, bem, Pai José, Pedrinho? obrigada. Vocês bem? Tudo tranquilo na terra de vocês? Tô bem, Pai José, boa noite. Sim. Hoje vamos aprender sobre a ponderação do ensinamento, a percepção do permeamento e a condição da interação das formas de ser, estar e acompanhar a própria natureza. E assim se expressar em natureza, se fazer natural e principalmente perceber a harmonia dos meios e do cosmos, ó. Entende, ó? Como ser um meio para o esclarecimento dos códigos e raciocínio, para o entendimento da ciência que percorre as virtudes como a razão e a lógica. Como entender o funcionamento de se estender ao que se refere às referências de quem interpreta o mundo e vivencia experiências de desconforto e por isso busca o atendimento analítico. O analista, com a tenacidade de entender e quantificar e qualificar a tensão e a pressão e a sagacidade de entender e qualificar e qualificar e quantificar a dinâmica das intenções e a forma com que é utilizada e se utiliza da situação e da circunstância para favorecer benefícios e as instâncias de benefícios de cada camada que envolve a personificação dos estados e das condições que justificam as referências das atitudes de quem já assumiu que tem problema em seu relacionar com a própria e as propriedades da mente que está sendo analisada por vossos seis. Né? Então, essa estrutura formidável chamada psique humana demanda dessa sapiência dos seres que se colocam no ofício analítico, além do certo, além do errado, mas sim percebendo a natureza e o que é natural, circunstancial e motivacional a cada referência e cada estímulo, dada as habilidades e a responsabilidade que a própria vida e suas propriedades oferecem em suas habilidades plenas, porém induzidas pelo posicionamento
como a busca pela resposta e a busca pelo entendimento de si mesmo e dos meios pelo ser que se vê com o problema e busca vocês como analistas deste compor mental, dessa composição mental, deste comportamento, desses estágios e padrões motivacionais. Interessante, assim não é? Ó? Muito bom, ó. Com tudo isso, temos tudo comum e podemos qualificar e quantificar de modo a tornar fluente o natural e fluir a naturalidade para influenciar cada vez menos a nossa capacidade de entender e perceber o outro. Pois se estamos medindo o outro com a nossa régua, com as nossas referências, com os nossos aspectos e desejos, nós estamos influenciando a análise ao invés de respeitar o outro, sua natureza e suas propriedades, dada a capacidade de cada um de delegar essas propriedades às habilidades que sustentam e acolhem por meio das inteligências que possibilitam a compreensão do que pode ser expressado pela ação comum. A compreensão é a dinâmica interativa entre os seres pertencentes ao meio divino, que é dividido e uno ao mesmo tempo. E dessa forma, respeitando os tempos de cada um em um tempo único que permeia através da inclusão e da transcendência de vários tempos e várias percepções temporais por meio do estudo da distinção e temporologia de cada ser. Ó. E graças a Deus. Deixa eu molhar a garganta aqui. Já? Pera aí, ó. Deste modo, vocês não perdem a identidade como analistas e vocês não desrespeitam a identidade de quem é analisado. E não esperam atitudes X ou Y e respeitam as atitudes e buscam entender a natureza da atitude, independente da razão, da lógica ou de qualquer virtude ali atribuída, demonstrada, narrada por qualquer fantasia, verídica ou não verídica, imaginada ou vivida, lembrada ou projetada. Que as instâncias da realidade não influenciam a realeza da divindade, de quem se apresenta
em hombridade e aliança, na confiança de demonstrar o seu mundo em ambiente analítico para vossos seis analisar. Hoje eu tô muita energia, médio tossindo, tadinho. E tá dodói também, né? Minutinho, ó. Pronto, agora sim, ó. Paz. É só tudo isso. Aí vocês ouvem de novo. Se vossos seis ficar dúvida, vossos seis questiona. E se vossos seis ter dúvida agora, aqui estou. Então, vosso chefe ficou com dúvida, dona Luísa? Ei, Pai José, tudo bem? Eu já sou bem, ó. Acho que não. Acho que ficou claro. Foi bem bacana a forma como você construiu. Eu não consegui anotar, eu só te escutei. Fez bem, ó. É, mas vou ouvir essa aula de novo. Mas é como se eu, ponto que eu entendi, é como se eu abstraísse dos meus filtros e das minhas referências para um lugar em que eu não vou medir o outro pela minha régua, né? É o E eles. contrário. É o contrário. Hum, Você vai medir o outro com a sua régua, uhum, você vai usar suas referências, porque isso é inevitável. São suas inteligências. Mas uhum, mesmo fazendo isso, você vai saber que está fazendo isso. E aí você vai ter uma outra posição sem fazer isso. entendi. Você vai respeitar a sua expressão e vai além disso e entender a natureza não só da sua expressão, mas da expressão do outro. E isso é a síntese da psicoanálise, né? Porque certo e errado é só moralidade. Sim, Uma só virtude já ia resolver o problema, né? aham, concordo. Agora nós precisamos incluir todas as virtudes para transcender aquilo em algo maior. Aí sim entender a natureza da situação. A gente chama a natureza da equação, que aí não tem agente. E ao mesmo tempo tem agente, mas o agente não é representado, e sim apenas suas decisões, Uhum, como é nos meios. E graças a Deus. sim, gratidão. A Cianódica, Dona Eliana, tudo bom? Tudo bem, Pai José. De ontem para hoje Esse... melhorei bastante. Ai, que bom, ah, eu lembro, você disse que estava ruim, ah? Não, mas tive uma melhora muito boa. Gratidão. Tá com a vozinha mais serena, ah? Sim, tô sim. Mais autoritária. Vocês acham que se autoritarismo é ruim, mas não é, você tá mais poderosa, ah? Tá certo, Pai José. E assim, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, Pai José. Gratidão mesmo. Dona Simone, Boa noite, Pai José. Eu tô tranquila com a aula, não houve dúvida, não. Antes um pouquinho de começar, eu consegui ouvir a aula passada e a maneira que você colocou tudo faz um link com uma pergunta que a Marina fez no final da aula, e hum, foi bem interessante a você se respeito. lembra? É, eu, inclusive, fiz uma anotação rápida sobre isso. Eu
eu tenho como lembrar, né? Porque foi discutido sobre por que separar os padrões de ressonância, né, para identificar os agentes. E aí foi Hum, explicado que isso traz mais estabilidade para o ambiente, né? Que impede que eu caia no julgamento sem estabilidade, que seriam os meus filtros, né? Então, isso, isso ficou muito bom para mim. A maneira que você colocou ficou muito confortável. isso. Só que, além disso, vocês precisam de um ambiente para poder ter condições de distinguir padrões e a natureza das coisas. Sim, eu entendi isso hoje com a sua fala. É, de deixar fazer natural e perceber em harmonia. Foi como, mais ou Isso. menos quando você começou no começo da aula. Isso Agora nós ficou. vai trabalhar em vocês, para vocês poder ter esse norte, ter esse ambiente, ter essa referência, ter esse sul, né? Ter o leste, ter o oeste, Que bom, porque que aí bom. vocês não precisam ficar se cobrando. Uma coisa que aparece. E Sim, ouvir, e respeitar, e agir nas virtudes. Aí você vai ter tudo bem. Assim, sim. Que bom, graças a Deus, Pai José. assim, graças a Deus. Pois é, isso aí, graças a Deus. É assim, é inevitável, né? Sim, isso é bom. Ouvir isso é muito bom. É assim, é. E aí também poder atender todo mundo, não só a ressonância. Que Sim, só a ressonância limita a abrangência, né? É atender desde a pessoa que está no nível de sobrevivência, as pessoas que estão no nível tribal, as pessoas mais estratégicas, as pessoas que não buscam um diagnóstico, buscam um apoio, as pessoas que buscam acolhimento, é atender todo mundo e sair desse padrão de perfil. Tá? Evidentemente que temos o direito de gostar ou não gostar dos estilos, mas não por causa do perfil técnico, e sim do perfil pessoal. Ó. sim, entendo. Este médio vai disponibilizar também para as pessoas estudar, e se alguém tiver alguma coisa contra, é só mandar mensagem pro médio. Né? O velho também está aqui para ajudar vocês dentro das condições possíveis. Paz Obrigada, e até breve, ó. obrigada, Pai José. Paz. Paz, Gratidão, Pai Pai José, José. gratidão. Gratidão, Pai José.